O naufrágio do Titanic é um dos eventos mais conhecidos da história marítima e é frequentemente cercado por mistérios e teorias da conspiração. A tragédia ocorreu em 15 de abril de 1912, quando o Titanic, um dos maiores navios já construídos na época, colidiu com um iceberg durante sua viagem inaugural da Inglaterra para os Estados Unidos. O navio afundou em menos de 3 horas, resultando na morte de mais de 1.500 passageiros e tripulantes. Isso é mais de 2/3 de todas as pessoas a bordo. O maior navio de seu tempo desapareceu completamente sob a superfície gelada do Oceano Atlântico Norte, e a causa desse desastre horrível foi um iceberg. Pelo menos foi isso que sempre nos disseram. Contudo, descobertas mais recentes têm desmascarado esta teoria e neste vídeo, vamos revelar o que ficou submerso por mais de 100 anos. Com 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e 53 metros de altura, o Titanic parecia indestrutível. As pessoas podiam andar por quilômetros dentro do navio, ao longo de passagens e decks. Até mesmo os oficiais do navio precisaram de mais de 2 semanas para decorar os caminhos em torno desta enorme construção. O Titanic tinha 4 enormes chaminés, cada uma delas pesava 60 toneladas e se estendiam a 25 metros acima do convés. Uma altura tão impressionante era necessária para evitar cobrir os passageiros com 100 toneladas de fuligem sopradas diariamente pelas chaminés, que foram dispostas em um ângulo de 30 graus para parecer ainda mais imponente. Surpreendente mesmo foi o custo do navio, que somou 7,5 milhões de dólares na época. Se levarmos em conta as taxas de câmbio e inflação, em 2016 eles teriam pago 166 milhões de dólares, mais barato do que a produção do mundialmente famoso filme Titanic, de 1997, que custou 200 milhões de dólares. Foram 3.000 homens trabalhando para construir o navio e mesmo com essa enorme força de trabalho, 6 dias por semana a partir das 6 horas da manhã, ainda demorou 26 meses para completar essa tarefa monumental. Foi um trabalho difícil e perigoso. Imagine fazer algo semelhante a um prédio de 20 andares e sem cordas de segurança. Difícil entender que tal mecanismo complicado, com todo o trabalho, esforço e dinheiro gastos em sua criação, poderia simplesmente afundar por causa de um iceberg. No entanto, novas descobertas deram motivos para acreditar que a causa original da catástrofe foi não o gelo, mas sim o fogo. Tony vem estudando o Titanic por mais de 30 anos e descobriu uma enorme marca escura de 9 metros de comprimento no casco do navio. Ele notou depois de examinar uma foto tirada antes da partida do Titanic. O jornalista conseguiu um álbum de fotografias inéditas que mostrou a construção do navio e os preparativos para sua primeira e última viagem. O fogo tinha que ter sido queimando por 3 semanas a um nível muito alto de temperatura antes que alguém percebesse. Especialistas em metalurgia estão certos de que tais condições poderiam facilmente ter enfraquecido o metal, reduzindo sua resistência em 75% e por isso o iceberg não teve nenhum problema em abrir um buraco na lateral do navio, senão teria sido impossível. Mas o fato de o iceberg acertar exatamente o ponto fraco do metal comprometido é um dos elos incríveis na cadeia do trágico acidente. A administração do projeto sabia do incêndio e o fato de que o navio não poderia ter partido naquela viagem fatídica, mas isso significaria a falência dos armadores. Como os mineiros de todo o país estavam greve, não havia carvão para sustentar o Titanic, mas os bilhetes já tinham sido vendidos e outros navios cancelaram suas viagens, porque todo mundo queria ser o primeiro a navegar no maior navio conhecido pela humanidade. Os proprietários do Titanic já tinham comprado todo o carvão que puderam encontrar e a tentativa de realocar os passageiros em outros navios e cancelar a viagem inaugural pareceu fora de questão. Então, para esconder a verdade, o navio estava virado de tal forma que o lado das manchas de fogo estavam em direção ao mar, portanto, os passageiros não podiam ver. Um fato importante a relatar é que a tripulação não tinha binóculos, porque estavam trancados em um compartimento especial, e a única pessoa que tinha a chave, o segundo oficial David Blair, que foi substituído no último minuto, com a pressa para deixar o navio, esqueceu de entregar as chaves ao seu substituto. Esse fatídico esquecimento foi descoberto apenas 3 dias depois, quando o navio já estava no mar. Se a tripulação estivesse com os binóculos, poderia ter notado o iceberg antes e teria tempo suficiente para evitar a colisão.
Talvez o acidente também pudesse ter sido evitado se o navio não estivesse quebrando o limite de velocidade, pois estavam ficando para trás no cronograma da viagem, e isso era inaceitável, pois poderia arruinar a reputação do Titanic. Por isso o navio estava navegando a uma velocidade muito superior ao que foi projetado. Um outro aspecto negligenciado pelos construtores estava relacionado com os botes salva-vidas. Para acomodar todos os passageiros e tripulantes a bordo do Titanic, eram necessários cerca de 60 botes salva-vidas, mas o designer-chefe Alexander Carlyle planejava equipar o navio com apenas 48 barcos, que eventualmente foram reduzidos para 20 e isso foi feito puramente para melhorar a estética do navio. Os 20 botes poderiam salvar apenas 1/3 de todas as pessoas a bordo. Mas, por incrível que possa parecer, a legislação da época não considerava o número de passageiros, mas a tonelagem da embarcação. Em 2012, pesquisadores descobriram que o capitão Smith havia sido reprovado no primeiro exame de navegação. Também cancelou exercícios de prevenção, talvez ele não estivesse bem preparado para assumir o controle de um navio daquelas dimensões. Enquanto o Titanic estava afundando, a tripulação enviou vários sinais de socorro através de sinalizadores, porém um navio perto da Califórnia ignorou o sinalizador de emergência. O capitão do Californian, depois que este fato veio à tona, foi demitido, mas pesquisadores modernos conseguiram provar sua inocência mais tarde, relatando que não notou os sinais do Titanic, provavelmente devido ao fenômeno da refração da luz, quando camadas de ar frio estão posicionadas abaixo de camadas de ar mais quente, que causa inversão térmica e, por sua vez, leva a luz a uma refração anormal. Esse fenômeno cria miragens e essas miragens foram registradas por vários outros navios que navegavam na área. O historiador Tim Moulton também está convencido que refração da luz, naquela noite, poderia ser a razão pela qual os vigias não perceberam o iceberg. Trágica e infeliz de acontecimentos, arrogância, negligência ou seja o que for, foi o que tirou a vida de centenas de pessoas e ainda mantém as mentes de cientistas ocupados até hoje sobre a teoria da catástrofe. A maldição do Titanic. O submersível de turismo Titan desapareceu no Oceano Atlântico pouco depois de começar a descer até o fundo do mar. O objetivo era ver os destroços do Titanic com 5 pessoas a bordo. O submarino foi levado até o local em uma grande embarcação que saiu do Canadá. Como o modelo não é autônomo, igual a um submarino de grande porte, ele precisou ser carregado na superfície do mar por 643 quilômetros até a região de mergulho. No domingo 18 de junho de 2023, o submarino começou a descer ao fundo do mar, mas desapareceu pouco depois. O trajeto até o fundo do mar deveria levar 2 horas, e a embarcação parou de se comunicar depois de 1 hora e 45 minutos de descida. Cada passageiro desembolsou a quantia de $250 mil para fazer o passeio, que levava 8 horas do início a fim. Contudo, a embarcação implodiu e matou todos a bordo. Após uma longa busca pela Guarda Costeira Americana, os destroços foram encontrados e no dia 28, chegaram a um porto no sul do Canadá. Infelizmente, mais uma fatalidade envolvendo o Titanic. O Titanic levou 3 horas para afundar completamente. E você, o que pensa a respeito? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e também seu like. Aproveite para se inscrever no canal. Estamos sempre em busca de fatos e mistérios sobre a humanidade. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo.